Quando eu era pequena, eu achava que eu desenhava mal, que eu era péssima em matemática e que eu não levava o menor jeito para trabalhos manuais. Mas aí eu descobri que a gente pode aprender a fazer qualquer coisa, basta querer. E que o mais importante é fazer tudo perfeito, só que perfeito do nosso jeito. E foi assim que eu me tornei uma garota prendada. Oi! Que bom que você veio costurar comigo hoje, porque eu tenho um projeto ótimo pra gente fazer. É um porta-fralda descartável para uma daquelas suas inúmeras amigas que estão grávidas. A gente não sempre quer presentear alguém que vai ter um bebê. Ou mesmo a gente vai ter um bebê e a gente sente vontade de fazer alguma coisa e depois quando a gente vai usar a gente diz, fui eu que fiz para o meu bebê. Então, é isso que a gente vai fazer hoje, olha que ótimo. É uma bolsinha que você coloca fraldas, coloca aquela pomadinha para assaduras e ela é dobrável, não ocupa muito espaço e eventualmente, dependendo do tamanho do seu bebê ou se você faz uma um pouquinho maior, talvez não seja o caso aqui desse projeto, mas se você tem um bebê muito pequenininho ainda, quando você tira todas as fraldas e a pomadinha, você pode até numa emergência usar ele como um trocador, que você pode botar o bebezinho aqui em cima e trocar numa emergência. Ele é muito conveniente, já fiz isso muitas vezes. Então vamos lá, eu vou usar agora para esse aqui que eu vou fazer esse tecido laranja, eu gosto muito de laranja, e a gente precisa de 4 pedaços de tecido. O primeiro pedaço é um bolsinho de 10 centímetros por 12 centímetros, esse bolsinho aqui onde a gente vai colocar a pomada. O segundo pedaço é um retângulo de 20 centímetros por 30 centímetros. 2 pedaços de tecido para a parte de trás, que são de 30 centímetros por 28 centímetros. E aí a gente precisa de 1,70 m de viés. Viés é uma fita que já vem pré-preparada para você aplicar aqui no cantinho do seu trabalho. É quase como se fosse um barrado, mas ele já vem pronto. Ele exige um pouquinho de habilidade, porque como ele é pequeno, você tem que dobrar ele no meio e passar a costura. Mas eu acho que agora, que a gente já costurou bastante, já dá pra gente colocar um viés. É um outro tipo de barrado e é interessante saber aplicar. E aí, a gente precisa de 80 centímetros de uma fita de algodão. Essa fita de algodão que vem assim, em rolo, você corta 80 centímetros que vai ser para essa fitinha que a gente vai amarrar depois. Pois muito bem, vamos começar por onde? Vamos começar aplicando um pedacinho de viés aqui no bolso. A gente vai cortar um pedaço de viés do tamanho desse bolsinho, um pouquinho maior, que é para poder ter sobra aí. Não vamos ficar regulando a mixaria, né? Bom, para encaixar o viés, você coloca o tecido em cima da dobra de um lado e depois dobra ele na frente, abraça com o viés o seu pedacinho de tecido. Eu vou prender com alfinete, que é para poder dar uma sustentação melhor. Tem que sempre perceber que o seu tecido está encostando lá no meio da dobra, porque senão você costura e ele não fica preso. E ele tem que ficar bem presinho. Pronto, já coloquei aqui no bolso, agora eu vou colocar também nessa parte menor, que é essa parte aqui do nosso trabalho. Aqui também leva um viésinho, tá vendo? Vou colocar um pedaço de viés aqui, cortar um pouquinho maior também. E fazer o mesmo procedimento. Pronto. Já fizemos então o viés do bolsinho e o viés da parte da frente, o bolsinho da pomada e a parte da frente. O bolsinho da pomada ele tem que ficar o mais pertinho aqui do canto possível. E a gente vai, na verdade, costurar ele aqui no bolso grande das fraldas. Já parei aqui a partezinha que sobrou. Bom, eu fiz o viés aqui no bolsinho e vou fazer uma bainhazinha bem pequena aqui do lado, porque a gente vai colocar esse bolsinho, vai aplicar ele aqui e vai fazer uma costura nas duas laterais para ele já ficar preso. A parte de baixo a gente não vai se preocupar por enquanto, porque a parte de baixo, ela depois vai ser costurada com a peça inteira e vai passar um viés por cima. Então a gente só vai fazer esse acabamentozinho aqui, fazer uma pequena bainha e passar a costura aqui na lateral, nas duas laterais, para a gente poder colocar, aplicar diretamente aqui. É só um minuto que eu vou passar.
Joia? Nosso bolsinho já está preso, olha que ótimo. Pronto, agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa começar a preparar o nosso sanduíche. O nosso sanduíche são 2 pedaços desse tecido laranja, que são a parte de fora e a parte de dentro do fundo. Avesso com avesso, avesso com avesso, ou seja, direito para fora e direito para fora. E vamos colocar a nossa peça aqui, uma sobre a outra. E a gente vai prender desse lado de cá, passando uma costura no meio, exatamente porque a gente tem espaço aqui para colocar 2 fraldas. Então uma fralda vai desse lado, a outra vai desse lado. A gente vai fazer uma medida. É claro que a gente tem uma medida do trabalho já feita aí, mas é bom sempre garantir. A gente tem uma medida certa, que é de 30 centímetros, mas obviamente que a minha deu 31. Então, a gente não vai fazer aqui o meio, não fica exatamente no 15, o meio fica exatamente no 15. Claro, senão não seria perfeito do meu jeito, né? Vou fazer uma marca aqui em 15 e... E aí, a gente vai passar com a régua. Pronto, vou passar aqui levemente com o lápis, uma linhazinha só para ser o guia. Fiz uma linha aqui, então, nesse lugar onde a medida é exatamente 15 centímetros. E vou passar uma costura aqui no meio, para dividir as partes do nosso porta-fraldas. Pronto, a gente já costurou. Agora o que a gente precisa fazer? Muito simples. A gente só precisa colocar o viés em toda a volta. Você já colocou o viés aqui, você consegue colocar o viés na volta. Bom, e o que é que a gente faz quando chega aqui na voltinha? Ah, calma, eu te explico, é muito simples. A gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa que a gente fez, só que aqui é um pouco diferente. Aqui a gente não precisa ir e voltar, porque a dobra do viés é um pouco diferente. Então o que a gente faz? A gente vira o viés aqui e faz como se fosse uma pencezinha que já vai abraçar para os 2 lados. Fez a dobra aqui, você já alfineta bem pertinho, que é para poder garantir que na sua virada, na sua curvinha, você vai não só pegar os 2 lados do tecido direitinho, mas também você vai ter esta preguinha aqui. É assim mais ou menos que a gente faz a dobra. Ok, eu vou começar a fazer porque o ideal é você alfineta uma parte, dobra e quando chegar perto da dobra você para, ajeita a sua dobrinha e aí então você continua. Você pode fazer como fez no outro trabalho, deixa sempre uma margenzinha aqui no começo, aqui pode ser um dedo apenas, porque o viés é um pouco diferente do barrado, deixa um dedo apenas e começa a costura depois desse um dedo, porque aí você vai encaixar a parte final aqui dentro e passar a costura por cima de tudo, dando o arremate final. O importante aqui não é a velocidade, é o controle que você tem da peça. Então não se preocupe se você não consegue ir muito rápido. Ninguém consegue tão rápido assim. Pronto, aí eu tirei da máquina, dei aquela dobradinha que já está justamente encaixada aqui na parte em que a gente vai continuar com o tecido pro lado de lá. E vamos. Aí você abaixa aqui. Só para poder fazer a virada com a certeza de que sua peça não vai sair do lugar. E pode alfinetar essa lateral aqui, mais para baixo, para segurar no lugar todas as partes do seu porta-fraldas. Bom, eu estou terminando o último lado aqui e o que eu vou fazer? Eu vou fazer novamente aquela nossa dobrinha, que a gente agora já está expert em fazer, porque a gente já fez 4 vezes. E eu vou fazer novamente a preguinha e vou agora passar a costura aqui por cima e vou encaixar esse pedaço com esse pedaço embaixo dele. E quando eu passar a minha costura aqui, nós teremos terminado praticamente tudo. Vai faltar só prender a fitinha de trás. Pronto! Fizemos o nosso porta-fraldas, ele está quase pronto. O que é que falta? Falta você fazer uma pequena bainha aqui naquela fita que você vai usar para amarrar. E é só fazer uma bainha, ou seja, uma bainha, você já fez tantas aqui nos nossos vídeos, você já sabe. É só para a fita não ficar soltando aqueles fiapinhos. Muito bem,
E agora do lado de cá, a gente vai dividir a nossa fita no meio. E o meio é bem aqui. Vinca ele para você saber. Ficou uma marquinha, vai lá e vinca ele no meio com o meio. E o meio do meio do meio, do meio, do meio, do meio. Põe um alfinete para se garantir. Vou mandar brasa aqui. Uma costurinha de nada. Tcharam! Um porta-fraldas totalmente original. Pronto, aqui está! O porta-fraldas mais rápido, prático e moderno que você já viu na sua vida, feito por você mesma. A única coisa que eu teria para dizer, assim como dica, é sempre preste atenção na hora de costurar o viés, porque às vezes você pode passar a costura só de um lado e aí achando que você está costurando os dois lados, e se ele não estiver bem presinho e alfinetado e no lugar e você ir com certa frequência conferindo, você pode acabar deixando o lado de trás sem costurar. Eu não faço mais isso hoje em dia, mas eu já fiz muito. Na verdade, é uma coisa que a gente faz no começo, assim, mas depois com prática você nunca mais erra. Ih, não mostra não, porque esse pedaço aqui, ó, do meu viés ficou mal costurado. Não conta isso pra ninguém. Por favor, essa parte você corta, hein? Eu vou fazer de novo porque eu não quero que ninguém perceba que eu costurei errado. É isso aí. Espero que a mamãe, para quem você vai dar este porta-fraldas, seja muito feliz e tenha muita saúde. Quer ganhar uma máquina como essa? Curta a página da Elna no Facebook, depois vem aqui no nosso site e diga eu curto a Elna no comentário, aqui embaixo, sabe? Aqui embaixo, aqui embaixo, embaixo. Então, aí você imediatamente já vai estar concorrendo e pode ganhar uma máquina So Fun para fazer os seus projetos na sua casa.